Lula evitou comentar e também se aprofundar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. O presidente da República salientou que a denúncia se trata de um indiciamento. Não é indiciamento. E que todas as pessoas envolvidas no caso têm direito da presunção de inocência. Vamos ouvir o presidente Lula. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas um indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Muito bem. O presidente parece que entrou em contradição. Porque se existe a presunção da inocência, não são eles que têm que provar que não cometeram. É a acusação que precisa provar. Né? Isso que se chama presunção da inocência. E o senhor tem a certeza que eles terão todo o direito de defesa? Quando o senhor foi acusado e estava para ser julgado pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato, eu tinha certeza que o senhor não teria direito de defesa. Que o senhor já estava condenado antes do julgamento. E é assim que eu penso, porque eu penso como jurista, não como político. Henrique Kriegner, como você vê o desenrolar desse processo contra Jair Bolsonaro? A gente não tem como... E contra os outros 33 denunciados. O que é indício, o que não é? Como é que... Você que leu a denúncia, o Leandro Ferreira está lendo agora, qual a sua avaliação? Pois é, Capês, a gente vê aí nas falas, né, do presidente Lula uma aparente fala isenta, muito pacífica, mas que vai já mostrando um pouco do que é o teor e o clima ali por Brasília e talvez nas conversas aí de bastidor, porque quando ele fala, entra nessa contradição que você destacou, já deixa muito claro, né? Eles vão ter agora que se esforçar para provar que não cometeram um crime do qual estão sendo acusados. E eu quero saber até como que seria feita essa defesa por parte do presidente Bolsonaro, já que não existe nenhuma evidência de que ele cometeu o crime que ele está sendo acusado de ter cometido. Então, como é que você prova o contrário de algo que não tem evidência que você cometeu? É uma situação bem complicada e complexa. Mostra... Isso se chama no direito prova diabólica. Você exige que a pessoa faça uma prova impossível de ser produzida. Quer dizer, a acusação que tem que provar o nexo causal. Não sou eu que tenho que provar que o que não existe, não existe. Já é um cenário muito bem colocado aí, montado, para que chegue na conclusão de que toda essa narrativa estava sendo construída. E falando em narrativa, a gente precisa lembrar da entrevista do presidente Lula, logo depois que assumiu o cargo como presidente lá para a CNN, em que ele disse claramente que agora o Bolsonaro não teria nenhuma chance de voltar ao poder, mas que agora caberia a ele e os demais da justiça de contarem a narrativa correta sobre os fatos. Uma fala muito infeliz, mas que se soma a outras falas muito infelizes também e que podem sim inspirar, mostrar pra gente um pouquinho do retrato do que está passando pelo bastidor de Brasília, que não é nada favorável ao presidente Bolsonaro agora. Meu querido Leandro Ferreira, desde a edição da Lei do Crime Organizado, que é Lei 12.850, que é de 2013, que introduziu lá o Instituto da Colaboração Premiada, a gente tem visto muitas, inclusive um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu gosto muito, que é o Gilmar Mendes, tem repetido isso várias vezes, muitas operações Tabajara. Ou seja, operações atabalhoadas em que se busca aquela delação de qualquer maneira, como a Inquisição medieval buscava a confissão. Os processos inquisitivos eram sigilosos, a pressão era tida como meio legítimo de extração da verdade e se buscava o tempo todo a confissão, como também se buscou a delação e a colaboração. Muitas foram anuladas e até o GAECO de São Paulo, que hoje está num período de esplendor, bloqueando 8 bilhões de reais do PCC, Dr. Lincoln Gaquia, Fábio Ramazini Bechara e outros estão fazendo um trabalho maravilhoso, teve seu período das trevas também, chegaram a meter os pés pelas mãos.
Inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público chegou a abrir processo contra o promotor do GAECO que ficava coagindo testemunhas a mentir. Então, isso existe, é preciso tomar cuidado. Por isso que a lei determina, e a gente não tem que fazer nenhum juízo prévio de valor, a lei determina que sejam feitas as gravações de todos os diálogos, todas as tratativas, e eu não vi isso ainda. Veja aqui a sequência. O Mauro Cid é preso no dia 16 de junho de 23. No dia 23 de agosto, ele está proibido de ver o seu pai. Ele estava em silêncio. No dia 25 de agosto, 2 dias depois, ele é proibido de ver a esposa. Logo em seguida, 2 de setembro, ele resolve delatar. E em 9 de setembro, ele delata, e no mesmo dia que ele delata, ele é solto. Acabou a necessidade da prisão preventiva. Ele não representa mais um perigo para a sociedade. Em uma reportagem do dia 21 de março de 24, pela revista Veja, ele disse textualmente: eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei. Então, eu espero que a denúncia traga outros elementos, mas elementos mesmo, concretos, de convicção, além da fala desse Mauro Cid, porque essa delação, para mim, é completamente nula. Por isso que eu fiz esse artigo jurídico. Mas eu quero ouvir você, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o que nós estamos criando agora é algo que vai ficar para toda a sociedade, não só para este grupo. Bom, ficou, né, Capês? Foi criado esse tipo de exceção, é o que está se aplicando ao... O que você levanta como hipótese de estar se aplicando ao Mauro Cid foi o que se criou como procedimento corriqueiro na Lava Jato. E é por isso que eu insisto que todos os envolvidos nesse caso têm que ter seu direito de defesa garantido, inclusive não ter o seu direito de defesa trocado pela liberdade ou coisa desse tipo, né? Então, acho que esse tipo de tratamento ao presidente Lula como se ele estivesse entrando em contradição em termos, qualquer pessoa, mesmo as mais instruídas, que são instruídas, mas não na área do direito, confunde termos como indiciamento, como ônus da prova e assim por diante. O sentido do que o presidente Lula colocou, muito claramente, era o de que o Bolsonaro merece todo o direito de defesa, merece a presunção de inocência e se demonstrar que aquilo que está na denúncia não deve ser relevante para condená-lo ou suficiente para condená-lo, eu mesmo aqui, mesmo tendo alguma instrução no meu campo acadêmico, posso estar errando nos termos, né? O sentido do que o presidente Lula colocou é justamente esse, porque ele próprio passou pela experiência que passou. Eu concordo com você em relação a esses episódios que envolvem o Mauro Cid, mas é importante lembrar, o Capês, que ele não pôde falar com o pai porque o pai estava envolvido no caso das joias. Ele não pôde falar com a esposa porque ela estava ali trabalhando em conjunto para operar ali provas, eu não sei exatamente quais são os termos. Então, eu entendo que não é que houve uma coação, por exemplo, do Alexandre de Moraes, familiar descabida, né? A gente viu literalmente a foto do pai do Mauro Cid de frente para uma joia tentando passar para frente, né? Agora, já que você colocou, Capês, que você tem muita admiração e até certa proximidade com o Gilmar Mendes, eu queria fazer uma recomendação para você e para ele. Claro que eu não sou ninguém nesse mundo para fazer recomendações para pessoas ilustres como vocês, mas se puderem evitar o uso do termo tabajara de forma pejorativa, eu acho que é bastante importante, porque o povo tabajara é uma etnia que descende do tronco guarani e vive no litoral brasileiro, especialmente ali no estado do Piauí, e como povo merece respeito, e a gente infelizmente usa o termo tabajara de forma equivocada, porque um programa humorístico, ao longo de muitos anos, do programa. negativizou. Então, qual que é a população? Povo tabajara. Então eu peço desculpas ao povo tabajara, eu desconhecia isso, tá certo? Quando eu falei Operação Tabajara, é porque é um seriado da Globo, não foi? Foi. Foi Cacete Planeta. Foi do Cacete Planeta? Isso. Mas olha, dá vontade de falar Operação Tabajara pelas delações que foram obtidas aqui. Espero que essa não seja mais uma Operação Tabajara, mas Leandro, eu falei nesse sentido, muito respeito à etnia tabajara. Obrigado. Agora, eu gostaria de ouvir você agora. Que deve o povo tabajara. Se a gente sem ter intenção, magoa alguém, a gente tem que pedir desculpas, tá certo? Eu, quando sou magoado, também aliás, eu quero dar os parabéns à Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. Parabéns, como vocês atuam, hein?
delinquente digital, vocês pegam na hora. Parabéns, olha como eu gosto de vocês. Eu queria ouvir você agora, meu querido. Tem muita gente sendo presa por esses crimes e comentários falaciosos. Muito bem. Mas tem que pensar também, Leandro, o seguinte... Se a pesquisa para colocar o nome de organizações Tabajara não foi feita, porque não é à toa que nasceu essas organizações Tabajara. Sabe que o povo Tabajara são bem organizados? Talvez tenha nascido daí essa questão de organizações Tabajara. O Cacete Planeta e ganharam. Não me processem, por favor. Um abraço para vocês, povo Tabajara. Eu já pedi desculpa também. Mas o assunto não é organização, foi só uma brincadeira que eu quis fazer aqui com o meu amigo Leandro Ferreira. A gente está falando do Mauro Cid e de todas essas prerrogativas que envolve essa delação dele. E não tem muito o que falar, porque todo mundo já expressou suas opiniões aqui. Nós não sabemos, de fato, se essa entrevista que ele deu à Veja naquele momento, Capês, teve poder, teve força, quando ele disse que foi obrigado a falar algumas coisas que ele não quis falar. Né? O que a gente viu de verdade é ele trocando de depoimento por muitas e muitas e muitas vezes. Talvez tenha sido esse o motivo que o ministro Alexandre de Moraes tenha quebrado o sigilo dessa delação, justamente para ele não ficar mudando de opinião a todo momento. Tem que vir à luz, à clareza, essas questões que envolvem não só o Mauro Cid, mas também durante o trabalho dele com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, não é que foi quebrado, levantado o sigilo para ele não ficar mudando de opinião. A delação já estava homologada, encerrada, quando ele disse que havia sido forçado a dizer. Evidentemente, o juiz não estava presente. Sim. Porque, de acordo com a lei, o juiz não pode estar presente quando são elaboradas as tratativas. Ele é levado só para homologação, né? O juiz não pode estar presente? Não, senhor. Não pode. Ele não participa do acordo de colaboração. Depois é levado para ele e ele tem que verificar a voluntariedade. Muito bem. E outra coisa importante, hein? A lei proíbe que a denúncia seja recebida quando ela está baseada só em colaboração. Colaboração não é nada. É só um indício, uma indicação de onde pode ser conseguida a prova. Ela não é prova.